Bora falar sobre imposto de renda e descobrir se você é obrigada a declarar agora em 2025 de um jeito fácil, simples e completo, para você nunca mais ter dúvidas sobre isso e não cair na malha fina do governo. Se você não me conhece, eu sou Jéssica Assis, consultora financeira, e esse é o canal Coração Próspero, seu canal de finanças que te ajuda a administrar e investir o seu dinheiro com base bíblica. O período de declaração do imposto de renda chegou e com isso você precisa se atentar se você é obrigada a declarar imposto de renda. Primeiro, vamos entender o que é imposto de renda. Ele é um tipo de tributo e, como o próprio nome diz, ele é imposto, ou seja, ele é obrigatório e é sobre a renda. Nós declaramos esse ano tudo que a gente recebeu de dinheiro no ano de 2024. Se você em 2024 trabalhou como CLT, autônomo, recebeu aposentadoria, investiu, presta atenção porque talvez você seja obrigado a declarar imposto de renda. Todo ano a Receita Federal ela libera o programa gerador da declaração de imposto de renda. Ela divulga instruções normativas que contêm as regras de quem deve ou não declarar o imposto de renda. Praticamente você tem que preencher no sistema todas as suas informações necessárias para que a Receita consiga fazer um encontro de contas e enxergar a sua situação financeira. Esse programa é bem prático e fácil de fazer. É só você se atentar nas informações que você vai estar alimentando no sistema. O programa ele ainda traz a oportunidade de você puxar uma declaração pré-preenchida. O sistema ele vai trazer todas as informações que ele tem sobre você. E aí você tem que confirmar se essas informações estão corretas e preencher o resto que faltar. E se você não quiser trazer essas informações automáticas, é só você ir preenchendo com calma que vai dar certo. E nesse ano é possível preencher em diferentes dispositivos. Ou seja, você pode começar preenchendo a sua declaração pelo aplicativo no celular e finalizar no computador. Porque os dados que você informou lá no celular vai aparecer para você lá no computador. O prazo para entrega da declaração normalmente é nesse período mesmo, de março até maio. Esse ano o prazo é a partir do dia 17 de março até 30 de maio. Então, assim, tem muito tempo para você poder entrar nesse programa e ir preenchendo você mesmo com calma. E se você não conseguir, aí sim você vai atrás de um profissional. Se você precisar, você pode me contratar. Eu faço por um preço bem bacana para vocês. Mas tentem. A Receita, o governo, ele utiliza dessa declaração para entender tudo aquilo que você gerou de receita no ano, para entender da onde veio esse dinheiro, entender quais são os seus bens e investimentos, quais são as suas dívidas, para fazer um encontro de contas e entender se você deve pagar mais imposto ou não. E aí pode resultar em 3 situações. Ele analisa suas informações e entende que você pagou menos imposto do que deveria. E aí ele exige de você que pague essa diferença. Ou o governo ele olha, analisa as suas informações e ele entende que você pagou mais imposto do que deveria. E aí ele te devolve essa diferença. De vez de você pagar imposto de renda, você vai receber o imposto devido. E tem a terceira situação. Quando o governo analisa suas contas, as suas informações, ele vê que você pagou tudo que era exatamente devido. E aí você não tem que pagar nada e também não tem que receber nada. E fica 0 a 0. O fato de você ser obrigado a declarar imposto de renda não significa que você vai pagar alguma coisa. Isso vai depender das suas informações, das suas deduções. Eu vou listar aqui para vocês situações que te obriga a declarar imposto de renda, porque não é todo mundo que precisa declarar imposto de renda. Se você se encaixar em apenas uma dessas situações, você já vai ser obrigada a declarar. Então, assim, qualquer pessoa, independente da sua idade, seja ela bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, se encaixar em uma dessas situações, será obrigada a declarar imposto de renda agora em 2025. Você é obrigada a declarar imposto de renda se em 2024 você obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Então, assim, se durante o ano de 2024 todas as suas fontes de renda na somatória total do ano gerou um valor maior que esse, você é obrigado a declarar imposto de renda. Agora, se a sua somatória de rendimento no ano foi menor que esse valor, aí você não é obrigado a declarar. Se você recebeu mais
mais de 200 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis direto da fonte, você deve declarar imposto de renda. Por exemplo, os rendimentos de investimento, ele vem pra gente já líquido, já descontado o imposto de renda. Então você não precisa pagar novamente imposto de renda sobre esse rendimento. Saques do fundo de garantia, você também não paga imposto de renda porque já foi descontado de você lá no recebimento do seu salário. Ou seja, esses valores são isentos de imposto de renda, mas eles precisam ser preenchidos na declaração. Se você em 2024 vendeu algum bem ou direito e teve lucro com isso, ganho de capital, você é obrigado a declarar imposto de renda. Se você vendeu alguma ação, teve alguma operação na bolsa de valores e você recebeu um lucro acima de 40 mil reais, você é obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo se você teve prejuízo e aí você queira utilizar, compensar com lucros futuros, você precisa declarar o imposto de renda. Por exemplo, Pedro, ele vendeu uma casa que ele pagou 300 mil nessa casa e ele vendeu por 400 mil. Então ele teve um lucro, um ganho de capital de 100 mil reais. Então isso já obriga ele a declarar imposto de renda. Ele pegou esse valor que ele recebeu na venda e ele comprou outro apartamento. Então, por lei, ele não vai pagar imposto de renda sobre o lucro, mas ele precisa declarar essas transações. Além disso, ele também vendeu muitas ações, na bolsa de valores e gerou para ele um lucro de 45 mil. Só aqui também já obriga ele a declarar, porque ultrapassou 40 mil, entende? Se você no ano de 2024 obteve uma receita bruta com atividade rural superior a R$ 169.440, você é obrigado a declarar imposto de renda. Ou mesmo se você teve prejuízo, mas queira utilizar desse prejuízo para abater os lucros futuros, também tem que declarar. Se você é uma pessoa que em 2024 tinha um patrimônio superior a 800 mil reais, a somatória dos seus bens e direitos são maiores que 800 mil reais, você deve declarar imposto de renda. Ah, tranquilo, Jéssica, eu não tenho tudo isso não. Será? Por exemplo, Ana, ela tem uma casa no valor de 350 mil, ela tem um carro no valor de 80 mil, ela tem um apartamento na praia no valor de 250 mil e uma moto de 40 mil. Isso sem contar as fontes de renda dela. Viu como chega próximo desse valor rápido? Tem que prestar bem atenção, que às vezes você acha que não tem, mas tem. Se você é brasileiro, brasileira e estava morando fora e em 2024 você voltou a morar no Brasil, independente do mês que você voltou a morar aqui, o importante é que no dia 31/12 você já estava morando aqui no Brasil. Se isso aconteceu com você, você é obrigada a declarar imposto de renda. Se você em 2024 recebeu algum rendimento de fontes estrangeiras, você é obrigado a declarar imposto de renda. Eu fui colocando todas as situações possíveis para deixar claro para você se você é obrigado ou não declarar imposto de renda. Se você se encaixou em qualquer uma dessas situações, você é obrigada a declarar imposto de renda. Se você não se encaixou em nenhuma dessas informações, então você não é obrigada a declarar imposto de renda, mas você pode declarar se você quiser. Você pode simular o preenchimento da sua declaração e ver se a Receita iria pagar alguma coisa para você. E aí você pode decidir fazer simplesmente para receber, ou se você quer tirar passaporte, um visto. Então assim, às vezes vai facilitar a sua vida se você declarar o imposto de renda, mesmo você não sendo obrigado. Então assim, analise a situação e veja se é interessante para você. E quais documentos eu preciso ter em mãos para preencher a minha declaração, Jéssica? Isso vai depender das suas informações. Eu vou listar aqui alguns documentos que é importante você ter em mãos, mas depender da sua necessidade, dos seus critérios de obrigações. Então assim, eu vou listar todos, você vai vendo o que é necessário para a sua declaração. Comprovantes de rendimentos. Se você é um CLT, a sua empresa ela vai entregar para você um informe de rendimento e com base nele você já vai poder preencher a sua declaração bonitinho. Você é autônomo, freelance, prestador de serviço, você tem que ter em mãos aí as suas notas fiscais, os seus recibos. Se você tem rendimento com aluguéis, você tem que ter os seus contratos dos imóveis, você precisa dos extratos de recebimento, extratos de rendimento de investimentos, seja daqui ou de fora do país, tudo aquilo que comprove a somatória dos seus rendimentos em 2024. Se você vendeu um bem, você precisa ter o comprovante dessa venda, ter o contrato de venda, extratos de banco, extratos de investimento, que comprovem os
saldo final das suas contas no último dia do ano. Se você adquiriu um bem ou direito, se você comprou algum imóvel, tem que ter o contrato de compra. Se você comprou um veículo, você tem que ter a documentação do veículo para estar registrando tudo bonitinho. Comprovantes de dívidas. Se você tem financiamento, empréstimos, é importante você informar esses dados também. Então você precisa dessa documentação para você não informar nada errado. A Receita, ela não vai cobrar nada de você se você informar que você comprou um apartamento, se você informar que comprou um carro. Ela só vai cobrar imposto quando você vender esse bem, se adquiriu algum lucro nisso. É importante você registrar todos os seus bens e direitos. Tem muitas despesas que a gente precisa registrar, informar na nossa declaração para que possa abater da base de cálculo do nosso imposto. Tem em mãos todos os comprovantes das suas despesas com saúde, consultas, tratamentos, plano de saúde, plano dentário, cirurgias. Essa despesa não tem limite, então você pode incluir tudo aí que você tivesse, suas e dos seus dependentes. Agora, se você tem despesas com saúde de pessoas que não é sua dependente, você não pode registrar essa despesa na sua declaração, porque ela não é sua dependente. Você paga essa despesa, mas você não pode registrar aí. Você pode registrar essa despesa lá na declaração dessa pessoa. Por exemplo, eu pago o convênio médico da minha mãe. Então, assim, eu não posso registrar essa despesa na minha declaração, porque ela não é minha dependente. Mas eu registro essa despesa lá na declaração dela, mesmo não sendo ela que pague. Tome cuidado com isso também. Despesas com educação. Aqui você tem que se atentar um pouco, porque nem todas as despesas com educação devem ser preenchidas aqui. Só aquelas com caráter regular, né? Como creches, faculdades, pós-graduação. Você não pode, por exemplo, registrar aí a natação da sua filha, as despesas com cursinho online que você tá fazendo. Se tiver dúvida, é só pesquisar na internet se essa despesa tem essa característica. Outra questão importante é que essa despesa, ela tem um limite por pessoa. Ou seja, por mais que você gaste muito com a faculdade, você só pode abater do seu imposto de renda R$ 3.561,50 centavos por pessoa. Ou seja, por mais que você gaste com você R$5.000 em educação, você registra esses 5.000, mas saiba que só vai abater R$ 3.561,50 centavos, beleza? De cada pessoa. Pensão alimentícia, você só pode registrar se for aquela por decisões judiciais. Tem muitas pessoas que, por mais que os filhos já estejam adultos, decidem continuar pagando a pensão, mas aí é uma escolha da pessoa, é opcional. Ela não pode declarar essa despesa para abater do seu imposto de renda, entende? Então, assim, tome cuidado com isso. Despesas com aluguel. Essa despesa não vai deduzir do seu imposto. Isso só aconteceria se você trabalhasse de casa, fosse autônomo, e aí sim ia poder deduzir parte do seu condomínio, parte do seu aluguel, conforme o espaço que você utiliza para trabalhar, para fins de serviço. Agora, se esse aluguel for para uso particular, para moradia mesmo, você só pode registrar aí se for um aluguel de pessoa física para pessoa física. Independente se você tem uma imobiliária que faça esse intermédio, você precisa declarar se for de pessoa física para pessoa física. Não vai abater do seu imposto, mas você precisa declarar, porque senão você está sujeito a pagar multas. Se a Receita descobre que você omitiu informações, ela pode te punir, ela pode cobrar multas de até 20% do valor que você deixou de informar. Por exemplo, se você paga de aluguel R$700 por mês, R$700 vezes 12 meses, daria um valor de R$8.400, ela pode cobrar 20% desse valor. Pensa só, pagar R$1.680 só porque você deixou de informar uma despesa. Surreal, né, gente? Então, assim, tome cuidado, informe o proprietário. Às vezes ele não informa esse rendimento lá na declaração dele. E se a Receita olhar, um declarou, o outro não, ela vai falar, opa, alguma coisa tá errada. Quem tá certo? Quem falou a verdade? E aí ela vai exigir de vocês comprovantes. E aí quem omitiu vai se lascar. Então você tem que comunicar, tem que ter um acordo de ambas as partes, beleza? Despesas com previdência privada também deduz o seu imposto de renda. São dedutíveis até um limite, mas essa despesa eu vou deixar para falar em outro vídeo porque ela é bem ampla. Despesas com doações. Tenha também esses comprovantes em mãos para você poder registrar tudo bonitinho. Documentação sua e dos seus dependentes. Tenha esses documentos organizados, de fácil acesso para você poder preencher sem ficar com dúvidas, e guarde esses documentos caso a Receita exige de você comprovantes. Se você é MEI ou motorista de aplicativo, eu vou fazer um outro vídeo para esclarecer mais dúvidas e outros pontos que vocês têm de diferente da pessoa física comum. Já se inscreva no canal para você não perder esses vídeos. Ufa, muita coisa, né? Mas vai com calma que você vai conseguir fazer e entender
tudinho bonitinho. Tem muito mais conhecimento que eu preciso passar para vocês sobre imposto de renda, isso aqui em outro vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like que ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu trago aqui no canal conteúdos que ajude você a administrar melhor o seu dinheiro, evitando que você tenha prejuízo financeiro. Então se inscreva no canal para você aprender a cuidar melhor do seu dinheiro com sabedoria e propósito. Esse vídeo foi um geral. Essas informações vai servir para você para os próximos anos. Então assim, valorize essas informações, preste atenção em cada uma delas. São informações importantes que vão te ajudar a rir na cara do perigo, na cara do leão. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Deus abençoe cada um de vocês. É isso. Me ensina a rasgar meu coração diante do teu altar, a te oferecer uma adoração de um coração